Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Flica na Rede, o programa de memórias da Flica, a Festa Literária Internacional de Cachoeira, que acontece aqui em Cachoeira, uma das cidades mais lindas do Brasil e que guarda muito da memória do nosso povo. Eu sou Mira Silva, curadora da Fliquinha, e durante todo esse final de semana vamos reviver cada edição da Fliquinha, a parte infantil da Flica, que tanto nos orgulha por compartilhar o universo literário infantil com os nossos pequenos leitores. O Flica na Rede tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, e a realização é da Cali e da iContent. E neste sábado de manhã, no primeiro programa da Fliquinha, no Flica na Rede, vamos relembrar a nossa estreia lá em 2013, na terceira edição da Flica, quando oferecemos contações de história, apresentações de teatro e música, bate-papo com autores no aconchego do Centro Paroquial Matilde Carolina Leone, ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, aqui em Cachoeira. Então, vamos juntos nos divertir e nos emocionar através da memória da Fliquinha? E agora, para começar a nossa manhã de programação, a gente vai receber aqui uma pessoa que é muito especial, minha companheira de anos, desde a primeira edição da Fliquinha em 2013. Ela é publicitária, jornalista, psicóloga e escritora de livros infantis. Os seus livros já foram adotados por várias escolas, país afora. Eu estou falando da minha companheira Lília Gramacho. Seja bem-vinda, querida. Vamos conversar aqui sobre essas memórias que tanto nos emociona? Vamos sim, Mira. Vai ser um prazer enorme estar aqui com você. Aliás, eu já sinto aqui uma emoção tremenda de poder revisitar esse conjunto de boas memórias que são os 7 anos da Fliquinha. Acho que foram anos de aventura, anos de aprendizado e de muito trabalho. Foi ou não foi? Olha, Lília, assim, eu estou aqui emocionada muito, porque sempre que eu falo da Fliquinha é uma emoção muito grande, né? O que a gente viveu nesses anos, claro que a gente vai passar nesses dias aqui um pouco, hoje e amanhã um pouco para o público, mas muito está guardado na nossa memória. E uma das coisas que marca muito as festas literárias, né, que tem acontecido muito no país, é que elas preenchem uma lacuna, infelizmente, uma lacuna da falta de bibliotecas, né? De bibliotecas que dialoguem com essa realidade, com esse público que é um público do milênio, esse público que está conectado à internet. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, você que é escritora, né? Você que é psicóloga, trouxesse um pouco da tua experiência, né? Nesse lugar das festas literárias e principalmente das festas literárias infantis, ocupando essa lacuna aí no nosso país. Amira, eu acho que são fundamentais, né? Nos últimos anos, nós vimos o crescimento dessas festas e vimos também os impactos delas no resultado dos retratos de leituras do Brasil. Acho que as festas literárias, elas deixam um legado maravilhoso na formação do leitor. E exatamente porque elas trazem isso que você acabou de falar, elas trazem aproximação. Não existe como você formar um leitor sem ele ter uma aproximação com a obra. As festas literárias, elas possibilitam isso, aproximar o leitor daquele que escreve a obra, aproximar o leitor da obra e aproximar esses leitores entre si, né, numa conversação literária. Eu acho que isso sempre foi a base, o lastro das nossas discussões quando fazíamos juntos essa curadoria da Fliquinha. Durante esses 7 anos, né, nós duas, neste desafio, né, de montar uma programação literária que
chegasse mais perto, que trouxesse às nossas crianças ainda mais o encantamento da infância, né? Você começa e, claro, eu completo, porque é uma entrevista meio entre duas curadoras, né? Eu entrevistando ao mesmo tempo que falo sobre essa minha experiência junto com você, claro. Então, eu acho que a gente sempre teve uma convergência muito grande nesse trabalho. Eu acho que o resultado da Fliquinha, ele é fruto do modo também como processualmente nós chegávamos a essa programação. E eu acho que a gente manteve muito, durante todos esses anos, algumas premissas. Uma, eu acho que é essa da aproximação. A outra, eu acho que é essa da diversidade. A literatura, ela comporta mundos distintos, culturas distintas, e a gente sempre procurou um pouco trazer o máximo dessa diversidade. Você vai poder falar um pouquinho mais disso. E uma coisa que eu acho fundamental no nosso pensamento, que era a questão da multilinguagem, aproximar a leitura do brincar, aproximar a leitura de uma atividade de diversão, de prazer. Não há formação de leitor no júdice da obrigação, no júdice da avaliação. Acho que as escolas ainda trabalham mal essa questão da leitura, porque a leitura ela tem que partir de um exercício de interesse desse leitor e de aproximação. Então, acho que nós trazíamos nesse conjunto da grade uma palavra fundamental, que era ludicidade. Então, a gente podia cantar, a gente podia ouvir histórias, e a gente depois se aproximava desse livro com esse mesmo afeto prazeroso, que é como tem que ser a relação com o ato de ler. É exatamente, Lília. E assim, uma das coisas, você falando aí eu vou revivendo como a gente... essa coisa da gente não perder a criança dentro da gente, eu acho que um dos marcos assim, do nosso trabalho, eu e você, é justamente que naquele momento éramos criança, entendeu? A gente viajava para esse lugar da infância que a gente nunca deixou de estar, para poder justamente trazer para a criança ou dialogar com ela de uma forma mais fluida, né? Mais agradável, trazendo justamente o encantamento, a ludicidade. Você falou aí da diversidade de programação, e era justamente isso. A gente olhava para as escolhas de uma forma muito especial e com perguntas que uma criança possivelmente iria fazer, né? Quando ela entrasse no Teatro Cachoeirano, quando ela estivesse ali naquele lugar que foi preparado especialmente para ela, né? E a gente traz, e nesse lugar, a gente fala um pouco de um item que é muito importante, que eu acho que todos os autores, que daqui a pouco a gente vai estar entrevistando, vai lembrar, que é a cenografia. Como a cenografia dialogava com tudo que estava preparado para aquelas crianças, né, não? Perfeito, Mira. Acho que a cenografia, ela trazia uma concretude àquilo que nós desejávamos conceitualmente. Então, por quê? Porque não era uma cenografia figurativa, era uma cenografia que estimulava também uma leitura imaginativa das crianças. Ah, será que aquilo é uma estrela? Será que aquilo é uma água-viva? Será que é uma espaçonave? Pode ser tudo. Com as leituras, né, que compõem camadas de subjetividade. Então, o trabalho feito por Renata Mota, ele dialogava, ele convergia, ele tornava tangível o conceito da curadoria, que é muito importante. Então, assim, acho que esse trato, esse cuidado, essa qualidade que tínhamos nos mínimos detalhes, né, dessa imagem mágica, quando crianças e adultos entravam dentro daquele espaço, a qualidade do conteúdo que levávamos para cada uma das apresentações, aquilo era orgânico, era harmônico, tudo tinha um sentido, tudo tinha uma intenção, que é compor esse universo lúdico, atraente, divertido, convidativo para as crianças e adultos nessa relação. Eu vou começar contando uma memória que eu acho que é muito importante, muito marcante desses anos da Fliquinha, que é uma menina. O nome dela é Maria Eduarda,
né, o nome do pai dela, e aí a gente vai gravando porque as pessoas vêm todos os anos, e o nome do pai dela é Paulo, e no primeiro ano eu tô vendo aquela bailarina sentada no meio do público ali, toda vestidinha, e ela veio até a mim, junto com o pai, e o pai chegou para mim, olha, Mira, eu quero falar um negócio contigo. Aí eu diga, é porque Maria Eduarda, ela quer declamar aqui na frente uma poesia de Cecília Meirelles. E ela veio com a poesia encarnada no seu corpo, porque ela veio de bailarina, e o nome da poesia é A Bailarina. Aí tem uma coisa que tanto eu quanto Lília faz questão, é que todas as crianças que estão, aquele espaço é da criança. Então, todas as crianças que quiserem se manifestar, elas vão se manifestar. Elas falam, elas opinam, elas perguntam. E Maria Eduarda resolveu ler a poesia de Cecília Meirelles. Então, ela leu a poesia de Cecília Meirelles, ficamos todos encantados. No outro ano, veio Maria Eduarda, sabe como? Com o texto de autoria dela, e leu o texto de autoria dela. Isso, para a gente que está ali à frente desse projeto, é uma memória tão marcante, tão emocionante. Eu fico, cada vez que eu falo, eu fico emocionada só de lembrar esse momento. Vamos ver que momento é que está marcado aí na memória de Lília Gramacho, gente. Ah, Mira, eu também estou aqui emocionada. São tantos momentos. E eu acho que uma das coisas mais bonitas nesse espaço é a gente perceber e não subestimar a inteligência e a sabedoria da criança. Eu me lembrei, quando você estava falando, de um outro momento que para mim foi emocionante, que foi quando a Yara Sinastrix estava falando sobre a cidade, apresentando o livro dela sobre a cidade, e ela perguntou às crianças, o que seria uma boa cidade? E aí um menino, que eu acho que ele devia ter uns 7 anos, 6 anos, levantou, nossa, ele deu uma aula de cidadania. Ele mostrou o que uma cidade deveria ter, em termos de respeito, em termos de acessibilidade, em termos de espaços coletivos. Ele deu uma aula de urbanismo, ele deu uma aula de cidadania, não sei se você recorda. E aquilo me emocionou, e eu fiquei pensando muito nessa frase que Walter Hugo Mãe diz, né? As crianças sabem o que nós adultos deixamos já de entender. É isso mesmo. Eu queria, Lília, assim, que a gente, primeiro, eu queria te pedir, você já disse uma frase aí que eu achei linda, mas se você tiver algo que a gente possa encerrar esse nosso encontro, eu queria ouvir de você, você que é uma pessoa que, assim, sabe muito de poesia, tem sempre uma frase importante que eu aprendi ao longo da nossa amizade, ao longo dos mais de 20 anos. Eu queria que você encerrasse esse nosso bate-papo aqui com uma frase que você acha que sintetiza esse nosso encontro, esse nosso momento aqui em Cachoeira. Olha, sim, eu não sei o que me vem, mas o que eu fiquei pensando é que a literatura, eu acho que é um espaço de comunhão. Então, acho que a literatura possibilita que a gente faça um contato com partes profundas de nós mesmos, com a leitura de mundo nossa e do mundo à nossa volta. E aí tem uma frase de um escritor, que eu agora não estou me lembrando o nome, mas que ele diz assim, a palavra é metade do escritor e metade do leitor. Então, acho que essa é a síntese do que a gente constrói nesses encontros, né? Comunhão. Não existe uma leitura fechada. O leitor, ele também é um coautor. Então, acho que quando a gente estimula as crianças a lerem, elas estão lendo mais do que livros. Elas estão lendo mundos internos e externos. É isso mesmo, elas estão lendo o mundo. Eu te agradeço, Lília, por essa participação aqui nesse primeiro programa, nessa manhã de sábado. Lembrando que a gente espera, ansiosas, que no final deste ano todo mundo esteja vacinado e que a gente volte a fazer a nossa fliquinha no Teatro Cachoeirano e ver aquele teatro cheio de olhinhos piscando pra gente, não é não, Lília?
Com certeza, Mira, porque nada substitui a presença física. Existe algo que é sinestésico, que a gente precisa sentir a partir do olhar do outro, a partir da emoção do outro, a partir do abraço, a partir de uma vibração que precisa de corpo e de corpo presente. Obrigada, querida. Um beijo grande. Agora a gente vai receber uma pessoa que é uma alegria inteira. Olha só, ela é cantora, compositora, musicista e pesquisadora do folclore infantil brasileiro, criadora do projeto Cirandando Brasil, um dos maiores resgates da cultura da brincadeira brasileira. É com muita alegria que eu recebo agora Naizinha. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Mira. Que alegria me encontrar com você, com Lili, e recordar esse momento tão lindo que nós vivemos na Fliquinha de Cachoeira, né? Naizinha, eu sei que a gente já se encontrou muitas vezes. Você teve nessa primeira edição, foi quando eu tive o prazer de conhecer você mais de perto. Traz pra gente um pouco dessa memória desse 2013. Você me convidou, você não me conhecia, mas eu já lhe conhecia, que eu sou sua fã, viu? Sigo você. Aí você me convidou para eu contar a história da humanidade pela cultura da brincadeira. E eu fui contar a história dos brinquedos. As crianças ficaram surpresas quando eu fui desenvolvendo com eles as brincadeiras tradicionais e falando para eles da idade desses brinquedos. Nós começamos logo falando do peão, que tem 4.500 anos antes de Cristo, né? E que está presente vem caminhando com a humanidade, vem se adaptando, vem mudando, né, suas configurações, sem nunca deixar de ser um peão. Hoje é um Beyblade e as crianças ficaram maravilhadas. Aí nós brincamos de barra-manteiga, brincamos de batatinha frita, brincamos de esconder. Fizemos um trabalho sobre os jogos de oráculos e o capitão, o pingolé, as Cinco Marias. E foi uma manhã maravilhosa. E por último, fomos brincar na praça, porque o salão não deu para fazer as rodas. Eu trago isso no meu coração e me lembro assim da felicidade. E me lembro de uma colocação, logo que eu cheguei e que comecei a falar sobre as brincadeiras, alguém da plateia me perguntou assim: a senhora tem coragem de trabalhar esse conteúdo tão antigo? Aí eu devolvi dizendo: essa brincadeira, essa velha, é uma novíssima maneira de brincar. E vocês sabem do que eu tenho aqui para contar para vocês, historicamente, da brincadeira. E quando eu toquei no aspecto histórico, foi assim, maravilhoso. As crianças se identificaram, porque a criança é criança, sempre. E a brincadeira acompanha a história da humanidade, porque ela é a crônica da vida. A criança brinca do que vive. Naizinha, eu estou vendo que você está falando e o quadro está aí atrás de você. Foi sobre esse quadro mesmo. Exatamente. Eu lembro disso. Eu botei exatamente por causa disso, né? Assim, esse quadro foi pintado em 1544 por um artista belga chamado Peter Bruegel. E ele fez uma crítica social, na época, do como a criança era tratada. Se você olhar, à primeira vista, você tem a impressão de que são adultos. Aí depois é que você vai percebendo que são crianças. Essas crianças, nessa época, não eram consideradas crianças, elas eram um adulto pequeno, em desenvolvimento. Não existia, assim, uma roupa apropriada, um sapato próprio, mas a brincadeira é própria. E é criação da criança, é o protagonismo da criança em toda a história da humanidade. E a criança é quem recria e recria no seu cotidiano, na sua realidade, o contexto histórico que ela vive. E é isso que esse quadro diz. Você falou de uma coisa aí muito importante.
Na sua opinião, que trabalha com esse brincar da criança e essa tradicional, o encontro da criança com os brinquedos tradicionais, qual o impacto na vida de uma criança que ela é adultizada, né? Que você trata a criança como se fosse a miniatura de um adulto? No primeiro contato, a criança estranha. Ela acha que ela já é adulta demais para aquilo que a gente oferece. Mas a alma infantil não resiste à alegria da brincadeira. E aos poucos eles vão como que se encontrando. É por isso que eu sempre digo, essa é uma velha, novíssima maneira de brincar. Por quê? Ocasiona o encontro, ocasiona a mão dada, é um encontro de cultura. Depois, essa brincadeira tradicional, ela acontece num confronto mesmo, né? Não tem ninguém na frente, não tem ninguém atrás, não tem ninguém em primeiro ou em último lugar. Não existe um saber mais importante do que o outro. Na roda e na brincadeira tradicional, tudo se constrói coletivamente, olho no olho, mão na mão. E isso é uma coisa nova nesse mundo que nós vivemos hoje. Então, a criança que vem, que traz aquele hábito de brincar sozinha, de brincar com o seu celular, de brincar com o seu computador, de estar muito ligada ao seu aparelho, descobre que brincar com uma outra criança é muito mais interessante, porque a outra criança provoca, a outra criança seduz, a outra criança induz, a outra criança solicita, entendeu? E na minha experiência de 48 anos brincando, né? Eu tenho 48 anos, tanto que eu estou até fazendo uma migração agora. Estou saindo um pouco de Naizinha para vovó Naná, porque os anos estão passando e eu estou brincando um pouco mais lento, né? Estou contando mais histórias e estou interpretando muito para a comunidade a importância de se preservar essa velha, novíssima maneira de brincar na sua metodologia, na sua forma de existir. As crianças, eu posso lhe garantir, Mira, elas se apaixonam. Eu não tenho dificuldade nenhuma, quando eu faço evento presencial, de ter público. Nunca tive. Quando eu levei uma temporada de 5 anos no Museu Costa Pinto cantando, o show menor que nós tivemos, o encontro menor, eu não chamo show, eu chamo de encontro. O menor que nós tivemos 300 crianças. Tínhamos todos os sábados entre 500 e 600 crianças descobrindo a mágica de brincar com ela mesma, com a outra criança, com as suas descobertas, com o seu corpo, com o corpo da outra, com o saber da outra, com a provocação da outra. Isso é eternamente novo. E é isso que mantém um encanto que Bruegel teve em 1544 e que nós temos hoje. Por exemplo, nessa pandemia, eu nunca trabalhei tanto. Os professores me solicitavam, senhor Naizinha, pelo amor de Deus, eu estou sem repertório, porque você manter criança de 4 ou 5 anos numa live, o meu neto mesmo diz assim, é live de novo? Tô fora. E adora o celular. Mas o repertório para manter a criança numa live, infelizmente os professores não tinham tanto. A aula formal, sem a brincadeira, né? Fica muito vazio, fica muito difícil. E eu acho que eu ajudei bastante os professores, viu? Fiz um trabalho da contextualização das brincadeiras como estratégia didática e conteúdo transversal, e contei muita história, muita história. A gente realmente conta muito com você, viu, Naizinha? Obrigada, querida, parabéns aí pelo seu trabalho, importantíssimo esse resgate na nossa história, na nossa memória, das nossas brincadeiras, viu? Eu gostaria de finalizar dizendo uma coisa para você.
esse ano, eu tive a experiência de podcast, porque há muito eu vinha trabalhando um pouco, embora eu acate qualquer tipo de contação de história, eu vinha trabalhando um pouco com os contadores de história, o excesso de imagens nas histórias, e a ausência, assim, do espaço da imaginação das crianças. Aí resolvi fazer uma experiência de pé de ouvido e comecei em podcast contar histórias, né? Meu podcast hoje, que é Naizinha, Vovó Naná, está em 12 países sendo ouvido por brasileiros. E agora eu estou contando a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque Narizinho está fazendo 100 anos, ou melhor, fez 100 anos no dia 14 de janeiro. E a gente precisa trabalhar na nossa cultura que a idade, né, o envelhecimento das brincadeiras e desse universo não tira a beleza desse universo e nem tira a atualidade, né, da fantasia e da imaginação. Com certeza. Um beijo grande, viu, querida? Um beijo grande. Muito obrigado, viu, por me convidar, por me dar essa oportunidade de continuar dialogando com a comunidade sobre esse assunto. Cultura, arte e educação formam os fundamentos da ONG Casa de Barro, criada em 2005 aqui em Cachoeira. As ações são transversais e multidisciplinares e os objetivos são para preservar, promover e celebrar a diversidade cultural e bens patrimoniais de natureza imaterial do Estado. Ao longo da história da Flica, a Casa de Barro participou de 5 edições da Fliquinha, sempre com uma atração de muita qualidade e representatividade. E essa parceria começou lá em 2013. E para contar essas memórias, convido ao Flica na Rede a coordenadora da Casa de Barro, Luísa Maim. Seja bem-vinda, querida. Gratidão, Mira. Satisfação estar participando aqui da Flica na Rede, estar partilhando a nossa experiência, né, da Casa de Barro com a Fliquinha, que sempre foi muito motivadora, assim, muito, muito feliz, né, para a gente participar desse evento, né, dessa história, né, da Flica na cidade. Conta pra gente aí, Luísa, um pouco dessa memória lá da estreia em 2013 e dessas participações, né, que foram 5 edições ali, a gente junto com os meninos da Casa de Barro. A gente participou de 2013, né, acho que foi a primeira Fliquinha, se eu não me engano, que foi o primeiro evento, né, o convite, né, feito pra gente da Fliquinha. E nós desenvolvemos um trabalho com crianças, com adolescentes, com contação de histórias, né, com a literatura e as artes no geral. E aí, quando a Fliquinha, né, surgiu e nos convidou para participar, nós não tínhamos nada montado com as crianças. Então, foi um momento assim que nos movimentou, né, no sentido de compor um produto, né, assim, um espetáculo para ser apresentado para o público, né? Então, assim, nós, educadoras, naquele momento, nos reunimos para compor um espetáculo para a Fliquinha, e a nossa estreia foi com essas educadoras, né, que participavam na época, e desde então, né, a partir daquele momento, a partir daquele start da Fliquinha, a Casa de Barro passou a trabalhar no sentido de compor um espetáculo, né, compor algo que seria, a culminância seria na Flica, né? Então, assim, nossos cronogramas de atividades, né, educativas que desenvolvíamos durante o ano, ele passou a ser pautado, né, e pensado a partir dessa culminância, né? Então, assim, a Fliquinha, além de ser um evento que a gente entende como muito rico e muito relevante, assim, para a cidade, né, para a cultura e para a infância, né, a gente sente, assim, a gente como organização que trabalha diretamente com crianças, a gente sente que as crianças elas são muito carentes, assim, dos eventos no geral, né? Os eventos eles geralmente são direcionados para adultos, né? Então, a Fliquinha traz essa alegria para a gente, traz essa motivação no sentido de trabalhar as crianças para que elas se tornassem, né, essas protagonistas do processo, né? Então, em 2013, a gente trabalhou com as educadoras e, a partir de 2014, a Casa de Barro começou a trabalhar no sentido das crianças se tornarem as protagonistas do processo e elas foram para a cena, né? Então, os anos seguintes foram elas que estiveram no palco, né, apresentando,
felizes, né? Foram histórias muito lindas, assim, de montagens muito bacanas que vivenciamos e construímos juntas. E é isso, né? Assim, foi muito importante para a nossa história, e não só para a gente, né, pessoalmente, institucionalmente, mas para a cidade como um todo e para a região, né? Porque vem crianças de tudo quanto é lugar, né? As escolas, e ter a oportunidade de ver crianças do território ali no palco, né? Participando disso. A gente vê através das fotos o crescimento das crianças, né, da Casa de Barro ao longo das edições da Fliquinha, né? E hoje a gente traz para essa nossa conversa aqui não uma criança que participou dos eventos, mas uma mãe que teve uma criança ligada à Casa de Barro, que essa criança participou das edições da Fliquinha e que eu também acompanhei o crescimento dela na Fliquinha e que hoje Duca, que eu estou falando, aqui a professora Duca, é também a produtora do Flica na Rede e vai compartilhar com a gente essa memória aí junto comigo e com a Luísa Maim. Duca, conta pra gente aí como foi viver esses momentos aí desde 2013 e com Jean Pedro, que é seu filho, participando dessas apresentações. Oi, amor, vou te ver. Bom te ver também, prazer enorme estar aqui, fazendo essa memória, porque eu não consigo dissociar Fliquinha, Casa de Barro, Grupo Roxinol. Então, assim, toda vez que uma desses nomes aparecem, os outros dois aparecem também automaticamente, porque, como você falou, 2013 já existia um núcleo, né, básico do Roxinol, mas ainda não tinha um trabalho preparado para apresentar na Fliquinha. Mas, de qualquer maneira, eles foram como público através da Casa de Barro. Então, as crianças que compunham o Roxinol, que estavam lá na Casa de Barro, foram assistir as professoras, né, as formadoras, naquela apresentação que fizeram. Então, assim, desde aquele primeiro momento, embora não atuando, mas eles estavam lá como público. E aí foram esses anos todos trabalhando, montando espetáculos maravilhosos. E, assim, nós tínhamos um grupo de mães que acompanhava também, né? Mães de outras crianças. E a gente sempre ficou muito feliz. E sempre com uma expectativa muito grande de chegar à culminância, que era a apresentação na Fliquinha. Nisso gerou também o nosso relacionamento com Mira, uma pessoa que sempre nos trouxe assim, um carinho enorme, viu essas crianças crescerem, como ela falou, né? E todas elas, essas crianças, a base do Roxinol, trilharam por esse caminho, né? Da arte, trilharam por esse caminho da sensibilidade, né? Jean Pedro continua ator e também é músico. Melina virou até apresentadora, né? Da Flica, apresentadora não, repórter, né? Da Flica. Então, assim, todo mundo trilhando esse caminho a partir, né, desse início, junto com Casa de Barro, Fliquinha, Grupo Roxinol. Então, assim, eu estou aqui em nome, representando as mães dessas crianças que participaram, que se emocionaram e que têm a gratidão por ter sido abraçados, por eles terem sido abraçados pela Casa de Barro e por terem apresentado trabalhos tão bonitos e tão marcantes durante essas 5 edições da Fliquinha. Obrigada, viu, Duca, por compartilhar aí com a gente essa memória, né? E eu agradeço também aos pais e às mães que estiveram juntos conosco durante esse período aí, essas 5 edições. Não é isso, Luísa Maim? Eu, aproveitando a fala de Duca aqui, queria agradecer, né, ao Roxinol, como ela colocou, e a Celi Araújo, que era a coordenadora do Roxinol, né, e que hoje ela é o coletivo de arte, Ser de Arte, se eu não me engano, e que foi uma grande motivadora, assim, uma grande apaixonada, uma pessoa muito entregue, né, ao processo, e que conduziu, né, os processos por alguns anos, né, através do Roxinol, e através da sua entrega mesmo, né, assim, de amor à arte, né, e às crianças, né, ela tem uma relação muito forte com o trabalho com crianças. Então, gratidão a Celi Araújo por essa história também, né, bem lembrado, Duca, não poderia não ter falado sobre ela. E a todas as outras educadoras também que conduziram o processo, né, as educadoras de teatro, de contação de histórias, que passaram, né, pela Casa de Barro e construíram essa história junto, né, com as crianças. Eu agradeço você, Luísa, pelo seu trabalho, pelo seu empenho aí,
na arte e educação com essas crianças e vida longa à Casa de Barro, tá bom? Um beijo, querida. Obrigada, Vida viu? longa, Flica, vida longa, Fliquinha. E a arte para as crianças, né? Elas precisam, elas merecem. E agora a gente vai receber aqui uma cachoeirana no programa de memórias da Fliquinha no Flica na Rede. Olha só, ela é cantora, multiartista, pesquisadora acadêmica de longa e exitosa trajetória, especialmente na área de educação. Como eu já disse, ela é filha daqui de Cachoeira e autora dos livros infantis como Arthur, o Pequeno Filósofo, e Lara, a Menina Escritora. Bom dia, Cristina Dávila, seja bem-vinda e traga essa memória aí desse ano de 2013 para a gente. Bom dia, Mira, bom dia a todos, uma honra estar aqui, quero muito agradecer ao nosso curador Aurélio Schomer, a você, Mira, a produção de Camila, a Mirdá. Eu acompanho a Flica desde a primeira edição e tive a graça de participar da primeira Fliquinha, né? Em 2013. E estava o Enéas, participou, a Mabel Veloso. Foi uma edição muito especial, aconteceu na Casa Paroquial, e eu tenho uma memória muito viva, muito presente, tenho fotos, tenho vídeo, e naquela ocasião, na Casa Paroquial, nós estávamos, eu fui entrevistada por você, não esqueço, da sua mediação também, e do número de pessoas ali presentes, né, de estudantes, crianças, adolescentes, era quase 200 pessoas, era muita gente, estava fazendo um calor incrível, que Cachoeira é uma cidade quente, né, e também quente de calor humano. Então, foi um momento para mim de grande realização, porque eu estava ali lançando o meu primeiro livro infantil. Você falou de Arthur, filósofo, e de Lara, a menina escritora, mas naquela ocasião eu lançava na Fliquinha Os Dois Amigos, tá? E Os Dois Amigos é um livro que foi publicado pela EduNeb, eu fui docente da UNEB, hoje eu estou somente na UFBA, e já é esgotado. Graças a Deus, nós vendemos todos e agora a gente pensa, talvez, em apresentá-lo em alguma plataforma virtual. E trata de uma história intercultural de dois amigos, né? Eu morei por 2 anos no Canadá e levei meu filho pequeno na época, que é o Arthur. Eu lembro na de verdade, Arthur. Eu não... Eu lembro Você de lembra? Arthur. Lembro Pronto. de Arthur. Lembra de Arthur? Ele estava lá. Na verdade, Arthur é Henrico, né? Uhum. E é uma história em que eu fazia uma relação entre os costumes e essa linda amizade que perdurou, não é, entre os dois durante muito tempo. Agora Arthur já tem 17 anos e ele é meio canadense, porque o pai dele é canadense, e ele sempre recupera essa memória, inclusive através do próprio livro. Então, para mim foi um momento de grande realização, por ser uma cachoeirana e escritora, porque eu adoro escrever histórias infantis. Estou no meu 3º livro, como você falou aí, eu escrevi Arthur, de novo, como filósofo, né, é o mesmo personagem, e a Lara, a menina escritora, que foi uma homenagem que eu fiz também a uma escritora, que é a Sandra Popov, que participou até da Fliquinha também, em algum momento. Exatamente. Agora, Cristina, como é para você, assim, a Flica ou esse ano, se não fosse a pandemia, a gente estaria na 10ª edição da Flica, a Fliquinha na 8ª edição. Para você, como é ser cachoeirana e ter uma festa literária que toma conta durante, pelo menos assim, 4 dias da cidade onde você nasceu? Qual a importância para você desse evento nesta cidade? Nossa, a Flica não é só um evento maravilhoso e exitoso, a Flica é um evento imprescindível para o Brasil, né, porque é internacional,
para fora do Brasil também, para a Bahia e, sobretudo, para Cachoeira. É uma semana, não são só 4 dias. Na verdade, a cidade entra em ebulição. Eu não moro em Cachoeira hoje, eu moro em Salvador, mas tenho casa, vivo indo e vindo, e meu sonho é voltar a morar mesmo lá. Então, a cidade se transforma, a Flica consegue dar ânimo à vida cultural, né? A ida da universidade, né? A fundação da UFRB já trouxe muita vitalidade à cidade, e a Flica, no momento em que ela está lá, residindo em Cachoeira, né, vamos dizer assim, por esses 4 dias, agora mais do que nunca, envolve a todos. Então, eu tenho visto, antes, no começo, não, mas agora os cachoeiranos têm participado de forma efetiva. A Flica consegue envolver, inclusive, escolares, né, e isso é muito bom. Tem alguma parceria com a prefeitura, já houve com a Secretaria de Educação. Isso é muito importante. Uma coisa que eu me lembro muito bem é que, na Fliquinha, que me saltou aos olhos, foi o fato de que, quando eu perguntei aos meninos, vocês leem, gostam de ler? Gostamos. Que livro infantil vocês já leram? Não sei se você lembra disso, Mira. Os meninos ficaram mudos. Apenas um levantou a mão e disse que tinha lido. E eu perguntei o que você já leu, né? Ou o que você leu esse ano. Ele já li 8 livros esse ano. 8? O que você leu? Ele falou Maurício de Souza, As Histórias em Quadrinhos. Não sei se você lembra. Nada contra. Eu tenho essa memória. Mas aí, assim, você falou de uma coisa muito importante. Seu filho já tinha... Ele era uma criança naquela época, hoje ele tem 17 anos, como tantos outros meninos que estiveram na Fliquinha em 2013, né? E agora, assim, você percebe alguma mudança nessas crianças, nesses adolescentes, após tantos anos de Fliquinha, por exemplo? Eu percebo, sim. Tem uma influência forte, inclusive outras iniciativas que vão ecoando com festivais, eventos literários locais. Na Rua da Cadeia, por exemplo, a Isa Lobo, que é médica, poetisa também, pode escrever um livro, escrevi um livro com ela, ainda espero, a gente lançou, tem pouco tempo, Alma Feminina, né? Espero um dia trazer à luz também na Flica, porque é escrito por 3 mulheres, e ela lá desenvolve também um trabalho de leitura literária, muito influenciada pela Flica, como eu, porque nós não perdemos um ano sequer a participação na Flica, seja lá como autora em 2013, como eu estive, seja como ouvinte. Essas crianças que tiveram a oportunidade de participar da Fliquinha, elas saem influenciadas, saem querendo ler, querendo escrever, entende? A gente tem um papel assim muito grande, muito forte, no sentido de estar trazendo luzes, né, para a importância da leitura e da escrita literária, porque a escola fica muito fechada também, né, no esquema formal. E eu acho que a Flica abre esse horizonte. Muitos professores participam, a cidade fica efervescente, não só do ponto de vista da própria economia local, que é importante ressaltar isso, as pousadas, bares, restaurantes, tudo isso, que agita a cidade não tem lugar, né, nem para hospedar tanta gente, nem para assistir mais, agora tem que botar telão na praça, né, porque nós não tem mais espaço ali dentro do centro de convenções, onde vocês fazem o centro de convenções e chamam os convidados. Então, a gente tem muitas vezes que assistir através de telão, que a Flica se revelou realmente um grande sucesso. Meu filho é um menino que lê, ele se sente influenciado, sim, sem dúvida alguma, e aquela participação foi fundante, né? Na formação dele como pessoa humana, né? A gente não pode esquecer isso, os valores humanos fundamentais. E nós trabalhamos isso na Flica através dos temas dos grandes autores que são convidados. Se você enumerar aqui, eu nem poderia, né? Mas tem uma memória da Conceição Evaristo, de Lilian Schwartz, de Eliane Brum, para falar dos últimos, né? É porque são muitos anos, né? E que bom, assim, ouvir você. Muitos. Que bom saber que a Flica tem influenciado esses meninos, né?
no caminho da leitura, como público leitor, né? É engrandecedor para a gente que participa como autor, como curador. Muito obrigada, querida. Um prazer conversar com você de novo, te ver de novo, viu? Um beijo grande. Muito obrigada, Mira. Obrigada a vocês todos aí. Vida longa, a Flica e a Fliquinha. Esperando que esse ano, quem sabe, a gente tenha o prazer de ter a Flica 2021 ou só 2022, não sei como é que vocês estão planejando. Mas vida longa, que vem a Flica. Bom, gente, nada disso seria possível sem o suporte dos nossos patrocinadores e apoiadores. Em 2013, a Flica teve o patrocínio da Oi e Coelba, através do Faz Cultura, Governo da Bahia e também da Petrobras e Governo Federal, com apoio da FIEB, SESI, Prefeitura de Cachoeira, EEP, Secretaria da Educação Bahia Tursa e Secretaria do Turismo do Governo da Bahia e o Oi Futuro. Nós, os realizadores Cali e Content, agradecemos e celebramos esse suporte fundamental para a realização da Flica e da Fliquinha. E para você que se conectou agora com a gente, esse é o Flica na Rede, uma série de programas especiais com a memória da primeira festa literária da Bahia, a Flica, um patrimônio de Cachoeira para o mundo. A festa literária mais charmosa do Brasil. Torcemos para que a vacina chegue logo para todos e a pandemia passe, para poder receber vocês aqui, para compartilhar essa energia boa dessa joia do recôncavo baiano e aproveitar a experiência da Flica pelas ruas históricas de Cachoeira com toda a sua família. Olha só, gente, esse momento aqui do nosso programa de estreia aqui das memórias da Fliquinha no Flica na Rede é um momento muito especial, porque eu vou trazer aqui uma pessoa que eu conheci, acho que ela tinha uns 5 anos, em 2013. E de lá para cá, a gente vem juntas todos os anos acompanhando a Fliquinha, né? Ela vem para aqui, para Cachoeira. Eu não sei se foi a primeira vez que ela veio aqui. Em 2013, a gente vai ficar sabendo agora. Eu tenho a honra e o prazer de apresentar para vocês Maria Mariana, que é uma assídua frequentadora da Fliquinha. Vem todos os anos e é uma felicidade receber essa menina tão linda, uma leitora tão especial. Maria Mariana, seja bem-vinda. Obrigada, querida, por sua participação aqui. Oi. Tudo bem com você? Tudo. Na medida do possível, né? Na medida do possível. Estamos passando por um momento muito especial, né? Sim. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Maria. Você vem aqui... Você já tinha vindo em Cachoeira antes da Fliquinha? Então, eu era muito pequena, então eu não lembro. Mas pelo que minha mãe me fala, eu já fui aí porque o meu avô, ele era músico e tocava em filarmônica aí. Então, meu pai, ele quis conhecer a cidade. Quer dizer, ele já conhecia, mas quis voltar lá, né, para relembrar. E aí eu fui também, mas eu não lembro. E qual é a primeira memória que você tem da sua participação na Fliquinha? Ah, não sei, porque são muitas, né? Mas eu lembro muito do show que teve do Carlinhos Brown. Aí, lembro também... Assim, da Flica tudo, eu lembro de muita coisa. Então, eu não sei bem distinguir o que foi na Fliquinha do que foi na Flica. Mas eu lembro também do ano de 2019, que eu conheci a Mabel Veloso, né? Eu não sei explicar assim. Eu lembro de muitas perguntas que eu fiz. Agora você sempre foi... Você veio em todas as edições da Fliquinha. Você e sua mãe, Carla. Conheço as duas, né? Todos os anos aqui conosco.
você sempre lia poesias na Fliquinha. Você tem como lembrar uma poesia que você leu no palco da Fliquinha e falar pra gente? Sim. A primeira que eu li foi a poesia do Fernando Pessoa, Autopsicografia. Acho que assim é. Um poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Os que leem o que escrevem, nada olhidam e sim também. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim nas calhas da roda gira entreter a razão, este comboio de cordas que se chama coração. Durante todos os anos que você veio na Fliquinha, você tem uma parte da Fliquinha que eu sempre faço perguntas, né? Quando termina a apresentação do autor, aí eu geralmente faço pergunta para a plateia, né? Para vocês. E quem acertar ganha livros, né? Durante os anos a gente sorteou vários livros e você, especialmente, gente, só para vocês terem uma ideia, de vez em quando eu falava, Maria Mariana, por favor, não responda agora não, porque outras pessoas precisam ganhar os livros. Você lembra disso? Quantos livros tem na tua biblioteca que foram da Fliquinha? Você tem uma ideia? Ideia, assim, eu não tenho, porque eu tenho muitos livros que eu ganhei, livros que minha mãe acabou comprando e que aí depois eu ganhei no sorteio. Tem livros repetidos, mas, assim, uma ideia eu não tenho. Pra gente foi um prazer enorme receber você aqui durante esses anos todos. Você que começou pequenininha, já tem 12 anos agora, né? Já tá mudando aí passando da Fliquinha para a Flica Jovem, né? Já está mudando de fase aí. Eu me sinto muito feliz em ter recebido você aqui todos esses anos. Agradeço a tua participação, tanto nos anos que passaram, e agradeço por você também estar aqui hoje com a gente, tá bom? Um beijo grande para você. Beijo. E a gente continua com o nosso programa de Memórias da Fliquinha 2013. Agora a gente vai receber o designer, ilustrador artístico, que também é autor dos livros infantis Vaporzinho, Que é Bicho Doido, e a Lorixá e o Pajé, o seu mais novo livro, Enéas Guerra, que é um parceiro nosso aqui. Eu digo que ele traz muito da nossa memória, porque ele já fez parceria com várias pessoas, entre eles o antropólogo Pierre Verger, e ele é paulista, mas ele sabe, nas nossas conversas eu sempre digo que ele é um paulista muito, muito baiano. Enéas, seja bem-vindo, obrigada por participar dessa memória aqui com a gente. Obrigado, bom dia para todos. Para mim é uma honra participar da Fliquinha, na memória da Fliquinha, porque a Fliquinha veio para ficar. Nesse momento não dá para ser presencial, mas logo, logo nós vamos ter a Fliquinha inteira e com participação que sempre teve. É uma correção, o livro Ialorixá e Pajé é de Mãe Estela. Eu sou um coautor e ilustrador, né? E com Verger, na década de 80, eu fiz parceria com ele em 2 livros, Oxóssi o Caçador e Lenda dos Orixás. Depois eu fiz um livro de Caribé e Verger, Lendas Africanas dos Orixás, que a Fundação Pierre Verger reeditou. Enéas, eu queria que você trouxesse para a gente aí um pouco da memória dessa estreia da Fliquinha, né? Que você, conosco, lá no centro paroquial aqui de Cachoeira, teve o prazer, né, de começar essa história. Foi ótimo. E uma boa lembrança, porque o espaço era um espaço legal, interativo, né? É como se fosse um anfiteatro, né? E um salão grande. E aí, o lançamento do Vaporzinho. Aqui está dando para ver. Estamos vendo, estamos vendo. Vaporzinho, que é uma história, é um resgate inspirado nos vapores navios a vapor da Companhia de Navegação Baiana. Que se passa aqui em Cachoeira, nessa história, né? Passa em Cachoeira. E
Eu andei muito por Cachoeira, tive uma roça em Cachoeira que eu criava abelhas, junto com meu amigo Gustavo Falcon. Ele continua até hoje como apicultor. E convivi muito com as pessoas de Cachoeira, tem muitos amigos. É um lugar assim que está na minha memória e coração, na alma. E a história do... Você tem alguma memória? Você lembra de algum momento daquele ano de 2013 que você viveu na Fliquinha? Lembro sua mediação, sua entrevista, e com amigos presentes, Renatinho da Silveira, Nildão e outras pessoas. Mas foi muito interessante e uma atuação interessante assim da presença das crianças. Inclusive, um dia eu estava em Cachoeira há pouco tempo, ano passado, né? Pouco tempo, tem que falar assim. E um menino um adolescente passando de bicicleta, gritou: "Ô, Vaporzinho!" Aí ele parou. E ele era uma criança presente nesse dia. 2013. Em 2013. E agora é um adolescente, já grandão. E ele gritou assim de bicicleta, assim: "Ô, Vaporzinho!" Eu falei: "Vem cá." Aí eu conversei com ele, ele disse que estava no dia da... E o que é que representa, Inés, o autor, por exemplo, ter esse encontro assim? Imagina, você tá passando e alguém te chamar pelo nome do teu livro. É muito, muito delicioso. E, inclusive, o seguinte, esse retorno do leitor, eu tive muito com o Vaporzinho. Tem pais que dizem assim: as crianças não dormem, a criança não dorme, meu filho não dorme enquanto não lê o Vaporzinho. Tinha que ler o Vaporzinho toda noite, né? E esse contato com a criança, com o leitor, é fantástico, é coisa assim prazerosa, muito bom, muito... Esse que é o motivador a gente continuar a trabalhar. Fala pra gente aqui, ó, eu estou aqui mostrando aqui para o público esse livro aqui, escrito por Mãe Estela, que foi ilustrado por Enéas Guerra, né? Foi a última participação dele, Mãe Estela, que já foi homenageada também aqui na Flica, né? E aí, conta pra gente, Enéas, como foi esse livro aí, como foi a dobradinha sua com a Mãe Estela de Oxóssi, para poder nos dar esse presente aqui. Ela é uma pessoa assim fantástica. Ele me convidou um dia para almoçar com ela e pediu se eu poderia ilustrar uma história dela, uma história verdadeira dela. Ela falou: "Pô, com todo prazer." E aí tive algumas reuniões com ela, teve no estúdio outra vez, e é uma história dela quando ela era enfermeira sanitarista, enfermeira visitadora, visitava as casas das pessoas para orientar sobre saúde e higiene e tal. E a história se passa numa pandemia também, de gripe asiática, na década de 50. Tem tudo a ver com o nosso momento atual, né? Total. E aí ela, visitando uma casa, ela encontra um pajé fazendo uma pagelança com um menino indígena, com fumaças e ervas e plantas e tal. E ela fica fascinada e faz amizade com esse pajé, e os dois trocam informações sobre plantas. Ele falando sobre as plantas indígenas e ela falando sobre as plantas afro-brasileiras usadas no candomblé. E a história é autobiográfica e muito interessante, assim, uma coisa verdadeira, né? Mãe Estela era uma figura, pessoa assim, de uma cultura grande, conversava sobre todos os assuntos e inteligente, um prazer. Tanto que quando eu fiz o esboço do livro, tudo, e ela veio no estúdio, eu mostrei para ela, ficou emocionada assim, porque é uma história que ela já tinha quase esquecido, né? E em desenho você remonta essa história, essa passagem da vida dela. Aí ela vira para mim e fala assim: "Nossa, eu estou emocionada.
Posso lhe dar um beijo? Eu falei, claro. Um beijo, Imagina, Mãe Estela pedir para dar um beijo, autorização, né? É uma coisa linda, assim. Enéas, eu quero te agradecer, né, por vir 2 anos na Fliquinha, né, trazer essa memória aí para a gente. Eu te desejo muito sucesso nas tuas próximas histórias, né? Esse encontro aqui com Mãe Estela para a gente, ter trazido esse encontro aqui com Mãe Estela para a gente é muito importante, viu? Obrigada, querido. Um beijo e sucesso para você. Um menino simples, nascido e criado numa fazenda no alto sertão baiano. Assim é Chachado. E assim foi Antônio Cedrais, criador da Turma do Chachado, seu maior sucesso como quadrinista, arte predileta desse baiano que conquistou com méritos o título de mestre do quadrinho nacional. Na primeira Fliquinha esteve disponíveis todos os dias, sempre receptivo às crianças para apresentar suas criações. No ano seguinte, em 2014, porém, ele nos deixou cedo, antes de completar 70 anos. Restará para sempre como grande, imenso, em sua arte, sua espontaneidade, seu amor, sua alegria, recíproco pelo sertão, pela Bahia. Cedrais, para você, os nossos aplausos sempre. Pois é, e a gente continua aqui com a nossa programação nessa manhã de sábado, trazendo para você as memórias da Fliquinha 2013, a estreia da Fliquinha aqui na Flica, na Festa Literária Internacional de Cachoeira. E agora a gente vai receber aqui o autor do livro A Saga do Menino Kalu, que está lá do outro lado do Atlântico. Vamos bater um papo virtual com Gilberto Pinto. Seja bem-vindo, querido. Traz para a gente aí um pouco dessa memória de 2013, por favor. Com certeza. Olha, primeiro agradecer o convite, tá bem? E dizer que eu me sinto honrado 2 vezes. Me senti muito honrado em fazer parte deste evento, né, na ocasião, e me sinto muito honrado novamente de poder trazer para aqui as minhas memórias desse dia, que foi um dia espetacular. Posso dizer, sem medo nenhum, que foi um dia que transformou a minha vida, sim, porque eu sou um escritor, entretanto, não vivo, né, disso. Tive a vontade de escrever um livro, e ele foi lançado nesse evento, que é um evento de grande dimensão. A história que eu escrevi, ela tem tudo a ver com o local do evento. Eu estava aqui a lembrar que a Fliquinha, eu fiz a minha apresentação mesmo antes da apresentação do Saulo Fernandes, e eu tenho uma forte lembrança de como aquilo estava. E eu lembro que aquele espaço estava completamente lotado, e algumas pessoas tinham algum receio justamente por minha apresentação ser antes da do Saulo. E todo mundo sabe como as pessoas são loucas pelo Saulo, é um artista espetacular. Mas eu estava muito tranquilo em relação à minha apresentação, mesmo porque a história que eu escrevi, que a história não é nossa, né, é de quem se identifica com ela já tinha um respaldo do próprio Saulo, que, curiosamente, tinha lido o meu livro, através do Gil Alves, né, que encaminhou o livro para Giannini de Cantarelli, que na altura trabalhava com Saulo, e ele tinha lido a história, e ele já tinha me falado que tinha gostado muito, então eu estava muito tranquilo, porque havia ali um encaixe muito grande. Cachoeira é um lugar muito especial, e quando eu digo que existe uma conexão entre Cachoeira e a história que eu escrevi, é que Kalu é o nosso Harry Potter. É um Harry Potter baiano, é um Harry Potter onde tem a sua magia, digamos assim, né, ofertada pelas forças da natureza. E o mistério justamente gira em torno disso. E eu estava num lugar perfeito. Não há um lugar onde haja mais uma cultura, né? Não tinha um lugar mais perfeito para poder eu lançar essa história do que Cachoeira, um lugar onde reflete com muita força, demonstra muita força o traço cultural africano.
E como eu falei, os poderes, digamos assim, do nosso herói, que é o Kalu, ele tem justamente essa base, né? São as forças ofertadas pela natureza de origem africana. Inclusive, a ideia do livro, de escrever o livro, nasceu justamente de um dia que eu estava a passear. Interessante contextualizar isso. Estava a passear no shopping, estava um movimento muito grande por conta do lançamento do filme do Harry Potter, e eu achei aquela mobilização incrível. Eu falei, cara, precisa de um herói nosso, um herói pré-adolescente, que tenha as suas origens fincadas na nossa cultura. E a Flica foi um evento espetacular. Quando me enxerguei em meio a tantos autores espetaculares, um ambiente diversificado, várias obras, as pessoas... Pois então, estava tentando descrever de uma maneira, compactada, porque aquilo para mim, foi uma surpresa muito grande. Eu tinha um registro de cachoeira, né? Uma história que na minha infância eu ia passar o São João lá com familiares, e cheguei lá e encontrei aquela riqueza por sobre uma riqueza que já lá existia. Ou seja, vários autores, pessoas que eu só conhecia de ouvir falar, ou de ver numa ficha técnica, pessoas, desenhistas, autores. Foi muito incrível. As pessoas, a cidade toda mobilizada com aquele evento, e eu poder contribuir minimamente com aquilo, olha, foi espetacular. E tive contato justamente com um público que eu simplesmente sou fascinado, que são as crianças, os pré-adolescentes, poder contar a história para eles, né? Onde eu pude, inclusive, fazer uma dinâmica que foi muito, muito curiosa e muito engraçada, que não estava planejada, onde eu classifiquei, expliquei como era cada um dos personagens e escolhi algumas crianças ali no público para eles interpretarem mediante as características desses personagens. Olha, foi mesmo incrível. E depois, ao encerrar minha apresentação, ainda tive o prazer de ver lá a apresentação do Saulo Fernandes. Olha, foi um momento mesmo indescritível. O que eu estou tentando fazer aqui é trazer as memórias que eu tenho vivo aqui na minha cabeça, mas é muito complicado, é muito difícil descrever o que é que de fato eu vivi naquele momento. Foi mesmo incrível. Você já me levou para lá. Eu comecei a lembrar aqui do momento do nosso encontro, né? Porque, assim, muitas memórias vão se perdendo. E aí é engraçado que eu estou trazendo elas de volta, né? E tem uma coisa importantíssima que você falou aí, Gilberto, e que eu gostaria de retomar, é o encontro dos leitores com a nossa cultura, e que você traz no seu livro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância disso, de você trazer na tua história aí esse encontro do leitor com traços da nossa cultura. Isso para mim eu fico muito à vontade de falar, porque o processo, pelo menos foi assim comigo, o processo de escrever uma história, no meu caso, é como se eu estivesse fazendo só uma lembrança de toda a minha infância. Tá? A história se passa, inclusive, em Lauro de Freitas, onde eu passava as minhas férias. Ou seja, o grupo de amigos do personagem, do Kalu, ele preza pela diversidade. Então, na verdade, quando eu comecei a contar e explicar a história, foi muito fácil para aquelas pessoas que ali estavam, né, interpretar aqueles personagens, porque eu escrevi sobre nós. Eu escrevi sobre a minha infância, sobre os meus amigos, sobre ter amigos de verdade. E a história passa muito por isso, passa pelo menino que tem poderes. Os poderes dele, como eu já falei, são ofertados pela força da natureza. Quem é que não tem contato, né? Especialmente em Cachoeira, com a nossa cultura, com a questão da religiosidade. Então, foi muito... Conforme eu ia explicando o que cada um ia fazer, eles tomaram conta dos personagens e só fizeram ser eles mesmos. Foi mesmo incrível. Sabe, quando um momento você não quer que aquele momento acabe, sabe, quando você está vivendo uma coisa que você não quer que aquilo termine nunca, foi justamente aquilo. E olha, eu lembro bem disso. Eu tinha por volta de 1 hora para fazer toda a minha apresentação, e quando eu dei conta, a produção já estava assim, olha, anda aí um pouquinho mais depressa, porque já passou do horário, porque aquilo foi... A dinâmica foi desenrolando,
foi com tanta verdade, e falando de um tema tão característico daquele local onde nós estávamos, que é Cachoeira. Estava tudo tão à vontade que aquilo, se deixasse, nós ficávamos ali a noite inteira. Foi muito bom, foi muito bom. É mesmo muito importante. Olha, é muito bom ouvir você contando essas memórias aí. Muito obrigada por trazê-las para a gente, viu? Eu sei que você está longe agora, está do outro lado do Atlântico, está em Portugal. Bom te ver de novo depois de 8 anos. E traga, por favor, mais histórias para a gente, viu? Eu que agradeço. Olha, um grande abraço, um grande beijo. E espero, quando tudo isso passar, que possa voltar a esse evento para eu poder estar lá de forma presencial, participando disso. Este é o Flica na Rede, especial de memória da Fliquinha 2013, que inaugura esse final de semana de intensas lembranças. Então, continue ligados no nosso canal aqui no YouTube, porque neste sábado ainda teremos os programas da Fliquinha 2014, logo mais às 11, Fliquinha 2015, às 15 horas, e Fliquinha 2016, às 17 horas. Todos com grandes nomes da Festa Literária Internacional de Cachoeira, a festa mais charmosa do Brasil. E agora vamos relembrar as outras atrações que fizeram parte da programação da Fliquinha 2013. Contação de histórias com Cássia Vale, show infantil de Saulo, oficina de quadrinhos com Maurício Santil e bate-papo com Abel Veloso. Olha só, gente, chegamos à nossa última atração dessa manhã de sábado, das memórias da Fliquinha 2013, aqui no Flica na Rede. E eu tenho a honra agora de receber uma pessoa que para mim é muito especial, porque nos tornamos amigas ao longo desses anos aí. Olha só, ela foi bailarina, mas um acidente a fez deixar de lado os passos e abraçar o desenho, a ilustração. Como fosse filha e neta de homens ligados à literatura, agregou as artes visuais, a palavra, autora consagrada que já viveu entre os índios Nambiquara e deu brilho especialíssimo à primeira Fliquinha. Eu tenho a honra e o prazer de receber agora, para encerrar essa manhã, a minha querida amiga Cissa Fittipaldi. Seja bem-vinda, querida. Oi, Mira. Muito obrigada pela apresentação carinhosa. Sempre um prazer encontrar de novo você, todo mundo, os amigos da Bahia. Muito gostoso estar aqui com vocês hoje. Pois é, bailarina. Pois é, eu não sabia dessa novidade aí, fiquei feliz. Me diga, Cissa, traz aí pra gente, teve várias coisas especiais aí no nosso encontro em 2013, tá? Desde o nosso telefonema lá, o pedido aqui, para encontrar alguém especial aqui em Cachoeira. Traz pra gente como foi esse encontro seu com os pequenos e pequenas leitoras daqui de Cachoeira em 2013, na estreia da Fliquinha. Mira, você sabe que tem uma coisa que me entristece, que eu perdi todas as fotografias que eu tinha desse encontro, porque elas estavam num computador que eu perdi o HD e eu não tinha backup das fotos. Então, eu não tenho mais, assim, a memória visual. Mas eu me lembro que nesse dia... Isso aí a gente pode resolver com algumas fotos. Isso aí a gente pode resolver, de repente, com algumas fotos do nosso arquivo. Eu espero que a gente tenha também, que mande para você, para que você viva novamente esse momento, mas hoje a gente vai viver ele aqui, nós duas. Conta para a gente. Mira, assim, em primeiro lugar, eu me lembro chegando naquele espaço que foi tão lindamente decorado. Você lembra?
que tinha um fundo todo trabalhado de papel, eram praticamente esculturas de papel colorido, era muito bonito, muito acolhedor, muito aconchegante e tinha muita criança. Estava cheio, tinha fila do lado de fora, as pessoas não conseguiam entrar de tanta gente que tinha. Foi muito emocionante chegar e dar essa resposta da cidade, porque foi a primeira edição da Fliquinha, né? E era uma grande ousadia, eu me lembro, por parte da organização, investir na Fliquinha, que seria praticamente um evento em paralelo, e com as mesmas condições, praticamente, de organização, de orçamento e tudo. Então, me lembro que o fato de encontrar essa resposta de público foi incrível. E eu acho, se a minha memória não me trai, que nesse dia, no encontro com as crianças, eu decidi contar uma história, e eu contei exatamente uma história nambiquara, porque essa história, como ela me foi narrada lá, durante o período em que eu tive a minha experiência de vida, e eu era muito jovem na época, tinha 20 e poucos anos de idade, era uma experiência, assim, muito transformadora da minha pessoa, e eu imaginei que essa história pudesse ajudar a levantar, assim, um diálogo com o público, uma conversa com esse público, que, na verdade, eram crianças, na sua maioria, mas também, na verdade, era um público de famílias, porque ali estavam presentes os pais, os professores, irmãos mais velhos, né? E isso é o que eu me lembro. E eu acho que eu contei a história de um menino, de uma criança, que se transforma em alimento, porque ele é que dá origem à roça e à origem da agricultura dentro daquela cultura. E, se não me engano, foi isso, né? Você se lembra de alguma coisa, Mira? Eu me lembro de várias coisas, assim, você contando aí. Eu lembro da gente fazendo algumas interferências ali no chão com o desenho. Agora, tem uma coisa que a gente sempre tem aqui na Fliquinha e na Flica, que são os encontros, né? A gente tem vários encontros do autor com as crianças, e alguns desses encontros, eles marcaram a nossa história, marcaram a nossa memória. Então, para esse nosso encontro virtual aqui hoje, eu trouxe um encontro que aconteceu em 2013 entre Cissa Fittipaldi e um garoto, né? Que na época devia ter 7 anos, Jean Pedro. E é ele que eu vou chamar para a nossa conversa aqui, Cissa. Vamos ver se você lembra desse rostinho que entra aí na nossa telinha agora. Jean, seja bem-vindo, querido. Conta pra gente aí como foi esse encontro. Que bom te ver, lindo que você está. Eu que agradeço a emoção de te receber aqui hoje. Hein, João? Então, o que você se lembra do dia que a gente se encontrou? Como que foi? Eu me lembro que, claro, foi a primeira Fliquinha, né? E que eu estava indo e ver, porque especialmente quem iria se apresentar seria Antônio Cedrais, que é criador da Turma do Chachado, né, no caso. E antes dele se apresentar, eu vi que tinha uma pessoa se apresentando antes. E eu vi que o nome dessa pessoa era Cissa Fittipaldi. E fui logo falar para minha mãe: mãe, bora ver Cissa Fittipaldi. Ela ficou surpresa. Menino, o que é Cissa Fittipaldi? Você conhece? Aí eu falei: ela é ilustradora, minha mãe. Ela ficou surpresa, né? Porque eu gosto muito de ver ficha técnica de coisas que eu gosto, especificamente de coisas que eu gosto, de filmes, de música, de livros. E eu fui ver com você, né? Eu me lembro que eu também recitei um poema. Eu também contei a história completa de um dos contos que você ilustrou, Bichos da África, né? Volume 1, volume 2. E vai ficar marcado esse dia para mim. Obrigada, João, por sua participação aí. Olha só, Cissa. Que massa! Que máximo! Nossa, você me deixou agora sem pé, né, Mira? Eu fiquei nas nuvens. João,
E nesse dia, eu não me lembro bem, mas parece que a gente também desenhou, né? Sim. A gente também desenhou. Eu sempre dou um jeito de incluir desenho nas minhas performances. Sabe que eu tenho uma dificuldade porque eu não sou uma showwoman, eu não sou uma pessoa de palco. Eu já fui no passado, quando eu era bailarina. Mas, depois que eu deixei de dançar, passei a desenhar, eu não sou uma pessoa de palco. Então, para mim, é um pouco mais difícil fazer isso que a Mira faz tão fácil, né? De conversar, de juntar, de reunir as pessoas em torno do poder da palavra. Para mim, eu tenho que usar sempre um objeto como um intermediário, que é o livro, né? O livro é um dos objetos que serve aí de intermediação entre o que eu quero dizer e as pessoas com quem eu quero conversar, mas é muito gostoso encontrar com um leitor, né? Essa obra que você citou, que é Os Bichos da África, foram histórias escritas pelo Rogério Barbosa, e eu fiz as ilustrações. E eram histórias de África que vinham não de apenas uma localidade cultural, mas de um certo conjunto e um pouco não muito homogêneo. E eu tinha que resolver de que modo que eu ia ilustrar, de que modo eu ia desenhar esse universo para que ele fosse coerente para um leitor no Brasil. Então, eu comecei a estudar arte africana e descobri muitas esculturas, e tanto no Brasil, de colecionadores, como em museus e tudo, e até também consultando, porque na época que eu desenhei não existia internet, não existia, a gente não fazia nada no computador, era tudo feito à mão livre, não existia internet, você não podia usar o Google para pesquisar coisa nenhuma. Então, a gente tinha que ir nas bibliotecas e ler em outros idiomas. Muitas vezes, para você ler coisas sobre África, você tinha que ler em francês, tinha que ler em espanhol, enfim, uma trabalheira danada. Mas aí eu fui buscando essas informações da arte iorubá, porque ela também é muito presente no Brasil, por meio dos ritos do candomblé e tudo isso, né? E aí, essa experiência de conhecer essa arte, trabalhar em cima dessa arte, me deu linguagem para eu poder compor as ilustrações e os desenhos de bichos da África. Foi um trabalho bem interessante. E eu aprendi muito fazendo esse trabalho. E depois, quando chegamos aí em Cachoeira, encontramos o quê? Uma cidade que a gente respira espiritualidade em Cachoeira. Cachoeira é uma cidade onde existem muitas roças de candomblé, muitas pessoas, ialorixás, babalorixás, pessoas de conhecimento, que têm muita identidade com esses mitos, com essas histórias que eu ilustrei lá nos Bichos da África, ainda, sei lá, final dos anos 80, comecinho dos anos 90, que eu fiz esse trabalho. Só, ver você falando assim é muito importante para a gente, né? Eu gostaria muito de agradecer você, né, por fazer parte dessa nossa história, por valorizar tanto a nossa cultura através dos seus livros. Muito obrigada mesmo, de coração. Espero te ver em breve, viu? Eu que agradeço vocês, essa delícia de ter trazido o João para conversar com a gente, e sempre lembrando de Cachoeira e agradecendo também a oportunidade que vocês me deram de ir várias vezes, né? Eu estive em várias edições e sempre muito feliz com isso. Obrigada a vocês. Pois é, gente, esse foi o Flica na Rede especial Fliquinha 2013. Conversamos com Naizinha, Enéas Guerra, Cissa Fittipaldi, entre outras atrações da nossa festa, e com a escritora Lília Gramacho, que fez a curadoria da Fliquinha junto comigo desde o início, em 2013. E também saudamos a memória do inesquecível cartunista Antônio Cedrais, que nos deixou em 2014. O Flica na Rede tem o apoio financeiro
do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Então, continue aí com a gente aqui no nosso canal do YouTube, porque logo mais, às 11, vamos relembrar a Fliquinha 2014. E sabe quem vai estar com a gente? Heloísa Prieto, Lúcia Hiratsuka, Érica Falcão e muito mais. A gente se vê já já, às 11 horas, aqui no canal da Flica, no YouTube.